Vamos abrir, quem trouxe a Bíblia, em João 15. João 15. Vamos ler do João 15, do 1 ao 17 juntos. Então preste atenção. Se você não estiver conseguindo prestar atenção em 17 versículos, a gente está muito viciado em dopamina no Instagram e no Reels. A gente tem que conseguir se concentrar pelo menos. Vamos lá? Então João 15, capítulo 15, do versículo 1 ao 17. Se forem colocar ali, eu não sei se tem aquele esquema de versão. A minha é Nova Almeida atualizada. Tá? Mas vamos lá. Então acompanhe aí. Eu sou a videira verdadeira. Jesus falando aqui, né? E o meu Pai é o que cuida da vinha. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham... li de um jeito aqui que ficou bem confuso, né? Vamos no 6 de novo. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim se tornarão meus discípulos. Versículo 9. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês, e a minha alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao meu Pai em meu nome, eu lhes conceda. O que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Amém? Amém. Esse é o texto que nós vamos refletir rapidamente nessa noite, tá? Queridos, aqui, para talvez quem não entendeu, Jesus está falando ali, né, sobre ele ser a videira. Eu acho, a pastora Flávia, quem estava aqui no culto de quarta, eu acho, pregou sobre isso também. E nós somos como ramos, que precisamos estar ligados a ele. Eu não sei você, mas nós vivemos muitas vezes uma vida buscando sempre uma constante mudança, assim, né? E uma vida bem acelerada. Eu não sei como tem sido para você, mas parece que o mundo tem nos pressionado de uma forma... Cara, que a gente está sempre atrasado. A gente está sempre, sempre devendo algo. A gente entra no Instagram, o cara de 20 anos já é milionário, e daí a gente pensa, meu Deus, eu sou um pobre, e como é que eu vou continuar minha vida assim? Olha a vida dessas pessoas. E esse mundo acelerado, como se a gente tivesse que correr a todo tempo, traz algo muito negativo para nossas vidas. E junto com isso, acaba que nós vemos no nosso próprio meio as pessoas que creem no Evangelho apresentar o Evangelho de uma forma que talvez seja uma forma que resolvesse esses problemas, como se o Evangelho fosse uma fórmula de mudança. Então, não que não possa ter um culto temático, né? Entendo o que eu estou dizendo, mas venha hoje aqui porque hoje é o dia do milagre. Então, se tu precisa de um milagre, tu vai vir hoje aqui e tu vai ganhar. Hoje é o dia da questão financeira, então vem aqui, você tem um problema e a gente vai orar e vai acontecer. E muitas vezes esse evangelho é apresentado dessa forma, como se cada culto fosse uma cápsula de remédio e a gente toma e resolve nossos problemas.
Como se fazer o devocional todo dia. E se você manter isso bem certinho, cara, todos aqueles objetivos que você tem na vida vai ser alcançado, porque Deus vai te abençoar. E daí a gente pega a palavra e começa a ler, e a gente vê Paulo numa prisão, os discípulos morrendo, e falando, cara, mas eu me alegro no Senhor. E eu não estou falando que é errado isso, mas apresentar o evangelho só dessa forma é errado. A gente acreditar que o evangelho é algo que vai resolver nossos problemas é errado. Ele resolve. Deus tem interesse em nos dar uma boa vida, mas Deus tem mais preocupação com o nosso coração. Às vezes o problema que nós temos, aquilo que nós precisamos resolver, é algo que o Senhor vai usar para transformar nossas vidas, transformar nós no interior, no nosso interior. Sabe, existe uma grande diferença de a gente ter uma mudança de um cenário na nossa vida ou uma transformação em nossa vida. E a proposta do evangelho é uma proposta de transformação, não uma proposta de mudança. Não é para você vir aqui e a sua empresa agora vai romper. Essa não é a proposta de Jesus para ti. Não é vir aqui e agora o nosso problema, enfim, na nossa casa, na nossa vida vai ser resolvido. Não. O evangelho é uma proposta de transformação. Eu até botei aqui, o evangelho nunca foi e não é uma proposta para alcançar uma simples mudança de vida ou uma resolução do seu problema, mas sim uma proposta de transformação. E Jesus começa falando aqui, talvez, aquilo que é mais importante de nós entendermos sobre esse processo de transformação, que tudo começa nele. Tudo começa nós permanecendo nele. Não é sobre você vir ao culto, é sobre você vir ao culto permanecendo nele. Senão até o culto perde o sentido sem ele. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, cara, eu não sei vocês, mas eu parece que sou constantemente pressionado a viver uma vida acelerada. Profissionalmente, tu tem que se destacar. Isso não é errado, a gente pode se desenvolver, a gente pode ter uma qualidade de vida boa. Mas o problema é como isso tem tirado os nossos olhos do presente. Tirado os nossos olhos daquilo que talvez Deus queira nos mostrar. Tirado talvez até a nossa gratidão daquilo que o Senhor está fazendo hoje em nossas vidas. Porque eu não sei você, às vezes a gente compra algo que tu queria muito comprar. Dá um tempo, parece que não tem mais o mesmo valor. Ele já quer outra coisa. E a gente começa muito acelerado. Tem alguém aí também que passa por isso? Só eu? Se for só eu, a gente... Vamos fechar aqui, oramos e... Tô ruim o negócio mesmo, tá? Então vamos lá. Antes até de entrar, são 3 pontos rápidos, tá? Mas antes de entrar, eu não sei vocês, mas eu sofro um pouco com ansiedade, assim. Falando sério, né? Isso não é brincadeira. E eu noto claramente que é esse processo do mundo, assim, esse sistema que muitas vezes potencializa isso dentro de mim. E eu percebo isso porque, cara, já pegou o Instagram e ficou assim, cara, às vezes tu tá no carro, para a sinaleira, tu pega o Instagram pra passar um vídeo. Às vezes tu tá em casa, parado, tu pega o Instagram. Tu vai no banheiro, quem vai no banheiro fica no Instagram, né? Já pega o Instagram. Antes tinha que ler o rótulo do shampoo, né? O cara sabia todas as fórmulas do shampoo quando não tinha Instagram. E tudo parece que nos gera uma ansiedade, assim, né? Talvez você que é casado, cara, tu deixa só a toalha um tempinho, já dá um conflito em casa, em cima da cama a toalha, só ia levar com calma depois. E a mulher já, essa toalha aqui. Mas a mulher não entende. Mulheres, entendam. A vida não é para ser acelerada. Amém? Então vamos lá. O primeiro ponto aqui que eu coloquei é que a transformação começa em permanecer. Jesus aqui fala que nós somos ramos, ele é a videira e nós precisamos estar ligados a ele. Ele fala aqui de fruto, fala muito de fruto. Mas se tu vê a proposta inicial de Jesus, nunca é sobre o fruto, mas sobre o relacionamento. Depois vem o fruto. E muitas vezes a gente olha essa passagem e a gente fala, tem que frutificar. Mas o objetivo inicial aqui, que eu vejo e que eu entendo, é que Jesus começa falando de relacionamento com ele, de permanecer nele, né? Eu sou a videira, meu pai que cuida da vinha, todo ramo que estando em mim. Então precisamos entender que somos filhos, temos uma identidade em Deus, mas precisamos estar ligados nele.
Sem essa ligação, nada disso faz sentido. Cara, não faz sentido a gente estar aqui, não faz sentido os louvores, porque tudo é para Ele, para a honra e glória do nome de Jesus. E é vivendo uma vida ligada a Ele que nós vamos conseguir fazer isso. E talvez esse ponto 1 sobre o permanecer, e por que eu dei a introdução dessa vida acelerada, talvez esse seja um dos maiores problemas que a gente não consegue viver essa transformação em Deus. Por não conseguir permanecer. Deixamos, essa parte eu anotei, né? Deixamos nossos olhos ansiosos pelo futuro. Uma vida buscando objetivos, sonhos que muitas vezes nos deixam cegos para enxergar aquilo que o Senhor tem conosco no presente. Novamente, não tem problema nenhum a gente fazer planos. Eu tenho planos para o futuro, todo mundo tem. Mas isso não pode tirar nossos olhos daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém? Se a gente perceber isso é desde o início. Lá no Éden, como é que a serpente falou? E se vocês comerem? Já gerou uma expectativa no futuro. Como se, e se a gente, tivesse talvez o entendimento do bem e do mal? Com Jesus, né? Jesus. Diabo tentou da mesma forma. Se tu prostrado me adorares, tudo isso aqui vai ser teu, cara. Uma perspectiva no futuro. Tirando os olhos do presente. E não vai ser diferente com a gente. Começa a pensar na sua vida o quanto muitas vezes nós temos deixado de ser até gratos com aquilo que o Senhor faz no presente em nossas vidas. Então, a transformação, ela só acontece onde existe permanência e contemplação. E contemplação é uma palavra que a gente fica meio... Contemplação, né? Meio worship essa palavra aí para quem entende. Mas a contemplação, na sexta-feira eu fui num compromisso meu, que eu saí do trabalho por um tempo, e eu entrei num lugar que não podia mexer no celular. E eu tive que ficar 30 minutos mais ou menos sentado num banquinho assim no meio de uma praça e tal. Era um colégio, né? Daí tinha umas árvores e tal. E cara, eu vou te falar, eu tava muito ansioso faz muitos dias assim. E daí não podia mexer no celular, a mulher me avisou, você não pode mexer no celular. E eu sentei naquele banquinho e comecei a olhar as árvores assim, tentar achar alguma coisa pra olhar, porque não tinha ninguém pra conversar, nada. E cara, começou a me dar uma paz gigante assim. Gigante. Uma tranquilidade que eu nunca mais tinha sentido assim. Eu comecei a dizer, só pode ser a presença de Deus isso. E eu não fiz nada mais do que contemplar a natureza. Contemplar as árvores. Eu só parei de pensar e contemplei. E eu entendo que essa permanência também envolve essa contemplação, sabe? Qual foi a última vez que nós paramos? Agora eu tô com a minha pequena Alice em casa, né? E às vezes até peco com isso. Mas às vezes eu consigo. Eu começo a olhar para ela assim e fico um tempão só observando ela. Qual foi a última vez que a gente começou a observar alguma coisa, sabe? Sempre a intenção de abrir um Instagram, abrir o celular, ter que fazer uma coisa, ser produtivo. Qual foi a última vez que a gente leu a palavra com calma, sabe? Pegar um texto, ler. Qual foi? Até para nós que estamos aí tentando ler a Bíblia em um ano. Eu confesso para vocês que eu estou atrasado e que muitas vezes eu tentei ler bem acelerado sem nem prestar atenção para poder cumprir a meta. Não adiantou de nada, cara. Não faz sentido. Então qual foi a última vez? Eu até anotei aqui, dois capítulos para frente, Jesus, porque aqui no capítulo 15, Jesus está quase indo para a cruz ali. Está nos momentos finais da vida dele. Do momento dele, porque depois ele ressuscitou, né? Mas no capítulo 17, Jesus faz uma oração ao Deus. E nessa oração ele fala sobre a vida eterna. E é engraçado porque quando a gente pensa em vida eterna, a gente pensa no futuro, né? Amém? Não, vida eterna, depois que eu morrer, então eu vou ter a vida eterna. E quando Jesus vai falar da vida eterna, ele coloca de uma forma valorizando o presente. Porque Jesus ele fala assim, João 17:3, tá? Eu vou ler aqui. E a vida eterna é essa, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Jesus não cria uma expectativa sobre a vida eterna, um lugar,
sobre o que vai ter nesse lugar, mas ele fala, é conhecer a Deus e a Jesus, seu Filho. Ou seja, a vida eterna começa agora. A vida eterna já começou. E a gente vai correr para sempre nesse objetivo. Até depois de morrer, Jesus voltar, nós vamos continuar conhecendo Ele. Então, até quando Jesus fala de algo que é sim no futuro, Ele coloca uma visão valorizando o presente. Então, o primeiro ponto aqui, que é a transformação do Evangelho, a transformação real, começa em permanecer em Jesus. Eu coloquei assim, estamos buscando uma mudança para alcançar a vida boa que sonhamos no futuro? Ou estamos dispostos a sermos transformados, mesmo que isso custe os nossos planos? Para pensar aí, cara. Para que você vem aqui? Para que você está vindo na igreja? Você vem mais para tentar realmente resolver seus problemas e ter uma vida um pouco melhor? Ou você vem e está disposto, Senhor, pode piorar minha vida se for necessário para eu continuar permanecendo em Ti? Eu sei que é difícil pensar dessa forma e eu estou pregando algo que primeiro Deus falou comigo. Então o primeiro ponto é esse. Não existe transformação sem permanência no Senhor. A partir do versículo 9, Jesus começa a falar do fruto. E o segundo ponto dessa pregação é: que fruto Jesus espera de nós? Sabe, qual tipo de fruto o Senhor espera? Existem muitas coisas que o Senhor nos pede para fazer, nos fala para fazer, na palavra como um todo. Mas será que tipo de fruto o Senhor evidenciou aqui nesse texto? Eu não vi em momento nenhum Ele falando sobre sucesso, sobre conquistas. Eu não vi Ele falando sobre uma igreja com 1000 pessoas. Eu não vi Ele falando que você tem que vir todos os cultos, todos os dias da semana e é assim que você dá fruto. Mas Ele fala aqui de amor. Ele começa a falar, o meu maior mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. E talvez esse, o maior dos dons, a própria palavra fala que o amor é o maior dos dons. Esse fruto, Jesus não espera que a gente tenha uma performance espiritual. Vamos usar essa palavra, eu até tinha colocado outra aí. Desempenho, eu botei. O fruto esperado por Jesus não é um super desempenho espiritual. Você ser o maior leitor da Bíblia, da palavra e conhecedor, para você ter muito conhecimento e você ser o cara. Esse nunca foi o objetivo do fruto do Senhor. Jesus não pede para que você dar fruto simplesmente só vindo no culto, levitando aqui, de tão espiritual que você é. E aqui você roda no manto, enfim. Não estou falando que isso é errado, eu estou dando um exemplo para você entender que muitas vezes a gente acha que o fruto se resume a dentro dessas 4 paredes. Como se frutificar no Senhor é você vir aqui todos os dias, é você fazer parte de um ministério. E não é. O fruto no Senhor não é conquistar coisas. E às vezes a gente tem um pouco essa ideia, A gente glorifica quando o Senhor consegue prosperar uma vida. Mas às vezes a gente vê pessoas que se colocam numa situação, porque eu honro a Deus, então eu consegui esse carro aqui, porque eu honro a Deus. E daí a senhora que não tem o carro, imagina, coitada, Ela não honra a Deus, então. Então o Senhor tem um propósito para cada um, tem um plano para cada um, e que o plano para nós seja ficar bem de vida nesse mundo, até Ele voltar, amém? Quem quiser ser pobre também não dá nada. Eu preferia ter um pouquinho de dinheiro. Amém? Então, o fruto do Senhor é o amor. Amar pessoas, cuidar de pessoas, carregar o coração de Deus. Porque quem permanece em Cristo começa a amar aquilo que Ele ama. Então, lá no primeiro ponto, nós começamos a permanecer. E começamos a enxergar as coisas com os olhos de Cristo. Começamos a ser mais parecidos com Ele. E o que Ele ama? O que Jesus ama? Ele fala, sobre a vontade do Pai. E também sobre as pessoas. Sabe, eu lembro daquela passagem que quando Pedro é questionado, Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Então apacenta minhas ovelhas. Pensa se o Senhor estivesse perguntando isso para ti. Quais ovelhas nós temos apacentado? Sabe? Então,
Claro que existem vários frutos, né? Mas a gente está se atentando ao capítulo 15, que Jesus fala sobre o amar uns aos outros. Então eu coloquei aqui, quantas ovelhas estamos deixando para trás? Quantos de nós estamos realmente preocupados com as ovelhas, as pessoas, as ovelhas do Senhor? Qual foi a última vez que você cuidou de alguém como Cristo faria? Quantas pessoas estão sedentas do amor de Deus e Ele tem a expectativa que você derrame sobre elas aquilo que Ele te entregou? E eu leio isso, cara, passando um filme na minha cabeça sobre mim mesmo. O quão falho eu sou. Douglinhas, em março a gente não vai falhar, tá? Vamos voltar, pai. Essa palavra aí me confrontou bastante. E tem uma passagem lá em Gênesis 33, do 12 ao 14. E conta uma história sobre... Eu vou usar esse exemplo para a gente tentar deixar mais prático ainda isso. Jacó e Esaú têm um encontro ali. Para você que talvez não conheça a história, vou resumir. São dois irmãos, aconteceu várias coisas e eles estão separados agora e vão ter um reencontro. Jacó, ele pensa, cara, ele vai vir com tudo, vai querer matar todo mundo, vamos se dividir em dois aqui, em dois bandos. Se ele atacar esse corre. Se ele atacar esse aqui corre. E no resumir da história, quando eles se encontram, eles fazem as pazes, Esaú vem, abraça ele. Não, que isso? Totalmente contrário ao que ele tinha de expectativa. Só que daí no versículo 12 ali... Vai botar aí, Juninho? Senão eu leio aqui. Para eu não falar a tradução, da minha tradução, né, pessoal. 33, do 12 ao 14. Aí Esaú chega e fala assim, ó. Vamos partir então, já fizeram as pazes, e vamos seguir viagem. Eu irei à sua frente. Porém Jacó lhe disse o seguinte: meu senhor, sabe que estes meninos são fracos, e tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçados a caminhar demais, um só dia morrerão todos os rebanhos. Passe, meu senhor, adiante do seu servo. Eu seguirei aos poucos, no passo do gado que me vai à frente e no passo dos meninos, até chegar a meu senhor, em Seir. Traduzindo, ele falou, cara, vamos lá, então vamos embora. Pega a galera aí, vamos pra cima, vamos voltar lá pra cidade e tal. E Jacó, sabendo que ali tinham crianças, ovelhas, jovens, que não conseguiriam se esforçar demais, e fala, não, calma aí, pode ir. Eu vou num passo mais devagar para poder fazer com que eles vão comigo de forma saudável. E eu falo esse exemplo porque eu comecei a pensar quantas vezes nós desaceleramos o nosso passo para cuidar das ovelhas. E essas ovelhas não são só pessoas da igreja, mas também, quantos de nós somos líderes? Estamos realmente preocupados com as pessoas que estão chegando. Mas isso pode ser até para a nossa família. Quantos de nós estamos atarefados e não temos mais um tempo de qualidade em casa? Quantos de nós estamos correndo e não temos mais tempo para os nossos filhos? Quantos de nós estamos servindo na igreja loucamente e a nossa família paga um preço por isso? Porque nós não temos um tempo de qualidade. Todas essas situações, elas são situações onde nós deixamos de cuidar das ovelhas, assim como o Senhor pediu. Amai-vos uns aos outros. Então, o segundo ponto é que nós precisamos entender que se não existe amor e compaixão pelas pessoas em nosso coração, nós não estamos alinhados com a real proposta do Evangelho. Então, ou seja, nós precisamos permanecer em Cristo para ter essa transformação. E uma das formas de nós buscarmos medir talvez isso, é medir o amor pelas pessoas, a compaixão pelas pessoas. Eu não sei você, mas você já parou para pensar, talvez, de quantas pessoas passaram por nós, sedentas, e nós só simplesmente estávamos distraídos? E eu falo para você que eu não estava pensando nisso nesses últimos dias, há muitos dias. E foi através dessa palavra que eu comecei a pensar, cara, eu não vivo a minha vida pensando que realmente a qualquer momento pode passar alguém precisando muito de algo da parte de Deus, que talvez eu possa ser quem vai derramar sobre ele. Então, se nós não temos amor e compaixão pelas pessoas, não faz sentido a gente vir aqui e se derramar só pra gente cumprir um protocolo, voltar pra nossa casa e seguir a nossa vida sozinho.
Eu sempre abro o culto e eu sempre falo, né? Isso aqui é uma reunião dos irmãos. Nós estamos aqui para louvarmos juntos. Não faz sentido a gente apagar a luz, deixar tudo escuro, cada um fechar seus olhos, louvar e depois ir embora. Não, a gente precisa olhar um para os outros. A gente precisa ter comunhão uns com os outros. Isso é ser o corpo de Cristo. Isso é amar uns aos outros. E uns vão ter mais afinidades. E é difícil trabalhar isso. Até o Guga, esse final de semana, falou comigo, cara, tu tem uma cara muito emburrada, assim. Quem não te conhece, acha que tu é muito, muito boçal. Amém? E eu peço perdão de verdade sobre isso. Nunca é minha intenção parecer um cara boçal, nada disso. Às vezes é o jeito, né? A gente fica com a cara emburrada, assim, não sei. Eu tô tentando trabalhar isso. Até eu tava vindo, né, pra igreja, mostrei alguns sorrisos pra Luísa. Ela falou, não, esse tá bem falso. Daí eu fui medindo, tá assim, fechou. Pra tentar mudar isso, né? Mas eu entendo que essa transformação, ela é no interior. E só quem pode mudar meu caráter, transformar a minha vida, é se eu estiver permanecendo em Cristo. Amém? Então, o primeiro ponto, a transformação, ela vem por nós estarmos na videira, permanecendo nele. O segundo ponto é que Jesus espera o fruto do amor de nós. Que a gente cuide das pessoas, a gente ame as pessoas. E o terceiro ponto, vamos ler o versículo 15 juntos. 15:15, João 15:15. Deixa eu voltar aqui. Quinze. Tô achando o João aqui. O cara não achar João, né? Tá mal o negócio, né? 15:15, achei. Vamos lá. Vamos ler juntos. Agora já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu pai, eu lhes dei a conhecer. Eu botei isso como terceiro ponto, porque quando nós começamos a ter essa imagem deturpada do evangelho, a gente começa a enxergar Jesus como um curandeiro. Às vezes as pessoas mais radicais com o dízimo aí como um mercenário, né? Jesus talvez como aquele que resolve os problemas. Mas o que Jesus mais quer é ser nosso amigo. Sabe? É caminhar com a gente. Saber dos nossos problemas. Ouvir nossos problemas. Ouvir nossas reclamações. Tem gente que acha que não pode orar com o coração sincero ao Senhor. Eu acredito que Jesus quer que a gente seja sincero com Ele. Fala, Jesus, eu não estou entendendo algo. Eu estou até incomodado com isso. Abre teu coração para Ele. É isso que Ele quer. Um amigo verdadeiro, sabe? Já não chamo vocês de servos, mas amigos. Servos obedecem por obrigação. Amigos permanecem por relacionamento. Essa transformação que Jesus tem para nós, eu não acredito que é um livreto de regras, onde a gente talvez poderia ter impresso, botado lá na frente e falar, ó, quem quer a transformação, tá aqui as regras que Jesus mandou fazer. Mas eu acredito que é baseado em intimidade. Eu posso fazer isso? Eu acho que com intimidade com o Senhor, Ele mesmo fala para nós, sabe? E muitas vezes nós ignoramos essa intimidade para poder fazer aquilo que nós queremos. Então Jesus, Ele quer ser nosso amigo. E tem uma passagem que está lá em Lucas 24. Lucas 24, deixa eu pegar aqui para a gente ler juntos. Começa no versículo 13. Caminho de Emaús. Muitos talvez conheçam essa história. Mas dois discípulos, né? Mas estão caminhando num caminho depois de Jesus ter morrido. Desacreditados, desanimados, sem esperança. Porque eles acreditavam que Jesus ia ser o Salvador e Ele ia mudar tudo. E agora Ele morreu, cara. E Jesus, ressurreto, Ele aparece nesse caminho. Eles não reconhecem, mas Jesus acompanha eles. Jesus escuta eles. Jesus fala com eles.
E quando eu comecei a pensar, depois Jesus entra, Jesus come na mesa com eles. E eu comecei a pensar que é isso que Jesus quer com a gente. No momento mais, talvez difícil, no momento que você se acha mais sujo, no momento talvez que você está mais sem esperança mediante um problema, o Senhor quer caminhar contigo. O Senhor quer escutar os teus problemas, as tuas reclamações. E depois disso Ele quer poder falar contigo. Ele quer poder sentar numa mesa contigo, cear contigo. Sabe, a música que a gente canta aqui, não sei se vocês sabem, mas aquele do Quem é esse que vem, né? É sobre essa passagem. E quando você começa aí, ó. Boa, já puxou a música. Mas quando você começa a pensar naquilo que você está cantando, é interessante, tá? Você entender aquilo que você canta, né? Então ele fala, né? Quem é esse que vem? É como se fosse eles mesmos cantando. Nos abraçando. Vamos cantar juntos isso? Quem é esse que vem? Nos constrangendo com o olhar. E ele é tão sábio. Ensinar em amor. Ele é tão manso. Isso tudo no caminho, né? Cuida dos corações. Vamos de novo, quem é esse? E quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão... Ensinar em amor. E ele é tão manso. E agora ele decide entrar, sentar na mesa conosco. E ele entrou em casa. Ele está na mesa. Ele nos observa. Sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem. Reconhecemos quem tu és, e ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Sabe, eu acredito que é isso que Jesus quer. Sentar na mesa com a gente, partir o pão, sabe? Nos corrigir, nos transformar. E eu não acredito que a gente tem como fazer tudo isso sem estar permanecendo nele, sem estar na videira verdadeira. Então, a palavra de hoje ela é essa. Para que a gente possa refletir que tipo de transformação, que tipo de mudança nós estamos buscando no Senhor. Sabe? O que você tem de expectativa no seu relacionamento com Deus? Começa a medir isso. Se são coisas só pra você, se são coisas só terrenas, cara, tá indo para um lugar errado. O Senhor, Ele quer relacionamento conosco. Ele quer ser nosso amigo, nosso conselheiro, nosso ajudador, nosso consolador. E que o Senhor possa realmente transformar as nossas vidas. Que a gente não se conforme em continuar errando nos mesmos erros. Que nós não nos conformemos em viver uma vida pacata do Evangelho, sabe? Uma vida fria. Eu tô frio. Eu já tive muito mais perto do Senhor. Mas nós precisamos voltar, todos os dias. Voltar para a videira verdadeira. Lembrando que ao acordar, Ele está com a gente. A gente está tomando um café, talvez Ele já quer ouvir algo de nós. Qual a nossa expectativa para o dia? Quantas coisas nós temos compartilhado realmente com o Senhor? Ou nós estamos fazendo aquela oração rápida antes de dormir, antes das refeições, como se Ele fosse alguém distante, alguém lá no céu, que dita quem vai para o céu, quem vai para o inferno, e é isso. Essa não é a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho é que para que nós realmente possamos ter um grande amigo.